Agora eu vou fechar aqui. Sim. Vou abrir de novo o Explorer. Open File. Work. Agora vamos lá. Ver se a gente... Colocar CSV aqui. BMW2. Ah, ele reconheceu certinho. Tá vendo, ó? Abriu direto, não precisou nem transformar em ARF, tá vendo, Natália? Ó, certinho. Sim, mas eu não fiz assim, não. Eu não fiz, você viu que eu não fiz nada, né? Nenhuma bruxaria aqui. Né? Fiz nada, nada. Talvez esteja corrompido o seu texto por algum motivo. Olha aqui, esse é o arquivo. Ó. Só tem, ó, lá em cima tem o cabeçalho separado por vírgula e aqui os dados correspondentes. Customer ID é esse cara aqui, dealership. Cada linha dessa são os conteúdos desses atributos aqui, certo? Né? Existe a correspondência. Ele não está abrindo. Se você vê, ele fala que está muito grande, é isso? Eu vou tentar tirar um print aqui. Peraí, professor. Uhum. Se você quiser compartilhar aí comigo a sua tela, a gente vê se... Sei lá, se... transformar você em apresentador aqui, ó. Você está com autorização para apresentar, tá? Acabei de trocar. Tá. Peraí. Tá aparecendo aí, professor? Tá aparecendo. Aí eu abro aqui. Open File. Interação de dados. Nossa, não tá, isso que você está falando não está aparecendo aí. Não? É como se ele tivesse congelado. Você compartilhou só o programa, né, cara? Na tela. Isso mesmo. E agora? Agora sim. Aí eu ponho aqui, ó, abrir. Abrir. Não, pera. Não, tem que colocar CSV lá, né? Aí aqui. Aí ele procura direto no ARF lá. Aí eu coloco todos os arquivos. Tá bom. Aí ele aparece. Daí ele aparece assim, ó. Não, mas tá... Aí eu... Não, deu certo, deu certo. Por que ele não abriu? É porque ele apareceu no início pra mim assim, ó, tá vendo? Display. Ah, então, mas essa acontece, agora eu entendi. Ô, Natália, é que é o seguinte, já vou te dar um spoiler para o seu tratamento de dados, tá? Não tem problema. Posso compartilhar? Não, deixa lá pra gente ir conversando, calma. Tá bem. Esse invoice ID, olha, ID nós não usamos para nada assim, a princípio, no Data Science. Então, é um atributo que você pode remover, entendeu? Tá. Tá? Eu não sei que você vai fazer agrupamento, talvez, não sei, né? Não sei que tarefa que você vai fazer, né? Para ver, não sei, montar uma árvore de decisão, eu não sei o que você vai fazer aí, acho que, né? E, então, é um atributo que você está escolhendo a tarefa que vai usar, não é isso? Isso, eu estava primeiro fazendo uma triagem para ver se eu ia utilizar realmente todos os dados que tem no dataset, se era necessário, se não, aí depois eu tava assistindo um vídeo, porque cada parte do menu lá em cima, do topo, ele tem uma função, né? Isso. Aí eu tava vendo qual que caberia mais no projeto. Porque esse trabalho 2, você tem que fazer um ETL, certo? Que é extrair, preparar os dados, por exemplo. Eu acabei de falar um para você agora, você pode excluir, porque... Agora, é importante definir a tarefa que você vai aplicar, tá? A tarefa de mineração. Eu quero fazer uma árvore de decisão. Será que é cabível? Eu quero fazer um agrupamento. É cabível? Então, conforme a tarefa, ela direciona o seu ETL.
Por isso que eu pedi a tarefa de Machine Learning primeiro. Tá? Porque se você fala que vai fazer uma previsão, por exemplo, é só dado numérico. Então, qualquer dado que não seja numérico, não, né? Se você fala que vai fazer um agrupamento, ID não serve para nada. Aliás, ID é difícil a gente encontrar uma aplicação em que o ID vai ser útil, tá? ID e qualquer coisa geralmente não ajuda a gente. Pelo contrário, né? Tá bom? Acho que foi isso, tá, Natália? Acho que isso que... Mas tem que definir a tarefa direitinho. Tá com cheiro de agrupamento isso aí, viu? Não sei. A princípio. Eu ainda não decidi, eu estou assistindo vídeo aula do ECA para ver se me ajuda a dar uma luz, assim. Tem uns insights, né? É isso mesmo. Perfeito, tá? Tá num bom caminho aí. Sir. Oi. Posso mostrar como que fica o do meu grupo aqui, não é? Pode, claro. Poder dar permissão, por favor? Eu vou colocar aqui já. É o Renan, né? Isso. Tá. Pronto, Renan. Acho que foi. Tá aparecendo? Não sei se tá. Renan, tá aparecendo. Tem uma do Luiz Eduardo na frente aí. Não, nada, esquece. Foi um refresh meu aqui. Pode ficar à vontade, estou vendo perfeito. Então, daí tava com problema na hora de abrir, deu corrigir lá no arquivo do Excel, ele tava dando problema numa linha só. Deu corrigir aquela linha e consegui abrir aqui de boa. Que legal. Daí tá... Você vê que ele já tá, né? O que você vai ver é qual transformação que você vai ter que fazer. Por exemplo, algum atributo que seja inútil. Primeiro tem que definir a tarefa, tá, Renan? Sim. Que tarefa que vocês vão fazer? Vocês vão fazer árvore de decisão? Vocês vão fazer agrupamento? Qual tarefa de Machine Learning que interessa a vocês? Tá? Então, isso é importante, certo? Depois... Você vai olhar para o seu dataset, que vocês estão interessados. Imagino que vocês já olharam meio pensando já em alguma tarefa, né? Ou não? Tá, eu estava dando uma olhada naquele PowerPoint que passou semana passada, em algumas tarefas que se aplicam, né, nesse dataset aqui. Por exemplo?
Professor, o Renan não falou aí, mas acho que um aprendizado o nosso poderia ser um não supervisionado com o agrupamento. Pois igual tá no slide do senhor aí. Ah, foi mal, tava mutado aqui. Entendi. Determinação dos agrupamentos em geral, é necessário uma análise para determinar o que cada agrupamento significa no contexto do problema sendo analisado. Então a gente consegue colocar o problema e a análise do problema. Como a gente vai trabalhar com a parte do Covid, seria uma boa para a gente. Poderia agrupar, né? Os casos e tal. Então, porque beleza. A gente agrupar a partir da... A gente estava falando, a gente apresentou, né? Brasil, fazer o agrupamento dos dados do município e estado, né? E mostrar o problema. Daí a gente poderia usar, para mostrar o problema, o Power BI lá, né? Fazendo um gráfico, mostrando toda a situação. Ok. Não, beleza. E aí você vê que tipo de tratamento que você tem que fazer, transformação. Eu peço, se eu não me engano, 2 transformações aí como exemplo. É isso? Na descrição. Sim, ó. Aplicar, ao menos uma técnica de tratamento ou transformação. E descreve o que vocês fizeram. Entendeu? Sim. Então, é isso que eu peço, né? Define a tarefa, abre esse dataset, pelo menos uma transformação aí, tá bom? Acho que tá legal. Tá. Vamos na máquina aí que tá num bom caminho. Tô vendo no seu PC, você botou o Windows original aí, né, professor? Da FATEC mesmo, o Office 365, né? Seu notebook você pegou, né? Foi. Que bom. Só, caso você precise apresentar algum vídeo com a extensão MP4, teste antes, tá? Porque esse ISO da FATEC aí teve alguns MP4 que não abriu. Cara, eu tive problema na atualização, viu, Marconi? Você acredita? É uns pau, cara. Atualização, nossa senhora. Não atualiza não, cara. Bota lá, digita lá, como é que é? Service.msc, vai lá embaixo na parte de atualização e para essa pindaíba desse negócio, porque é horrível isso. Entendeu? Por exemplo, às vezes pode acontecer de você estar dando aula e de repente ele manda atualizar e reinicia a máquina. Entendeu? Aí você nem agendou a reinicialização, tem como você agendar também. Aí, até você fazer todo o procedimento para entrar para dar aula, né? Não, eu vou evitar a atualização, com certeza. Então, né, se você for executar o services.msc, vai abrir uma tela, você vai lá embaixo no Windows Update e tira débito manual, se manda desativar. Aí não faz atualização. Sei porque eu fui tentar abrir uns MP4 aqui, uns vídeos de filme, e ele simplesmente dizia que não reconhecia. Aí eu pegava, botava na minha máquina e rodava. Então, se você for dizer que vai ter que levar algum MP4 para apresentar alguma coisa, teste antes nesse notebook. Legal. Beleza. Tá dando pau, né? Eu não sei o que acontece com vamos falar agora, né? Com o algoritmo, que funciona. Brincadeira. Pois é. Estou lendo aqui sobre a segunda entrega.
Sim. Definição de tarefas do Machine Learning em ETL no ECA. Uhum. Seria, no caso, pegar o... Como é que é o nome? Aquele banco de dados que o Fabinho pegou e ele executar ele no ECA, é isso, né? Não, a definição de tarefas é o seguinte, você vai primeiro com base no dataset que você tem interesse de estudar, você vai definir. Você viu a Natália e o Renan mostraram um dataset para gente. E esse dataset, você vai ter uma ideia, né, de qual tarefa que você vai executar. Puxa, olhando esse dataset, eu acho que dá para fazer uma árvore de decisão. Não, dá para fazer um agrupamento? Não, o que dá para fazer? Tá? Essa é a ideia. Você definir para mim essa parte de definir tarefa, né? Aí a segunda parte já é o quê? ETL, né? O que é o ETL? Isso, Machine Learning no ECA. Uhum. Justo. Aí você já está abrindo o arquivo CSV ou ARF e aplicando ao menos uma técnica de tratamento. Então, você vai usar lá, puxa, aqui eu tenho que normalizar para poder o algoritmo dar certo. Ah, aqui eu vou fazer um preenchimento de dados, sei lá, alguma técnica de tratamento ou transformação tem que ser apresentada e descrita aqui, tá? Então, vamos lá, resumindo, né? Tarefas de Machine Learning. Você vai buscar um dataset que você tem interesse de estudar, né? Sim. Alguma coisa próxima do que... Me parece que a sua equipe já achou um dataset, o Marconi. Sim, o Fabinho mostrou para você na outra aula. Mostrou, então, é verdade. Eu estou aqui conectando as coisas, tá um dataset muito bom, viu? Muito interessante o dataset. O que vocês têm que definir agora é o que vocês vão fazer com ele. Vocês vão fazer uma árvore de decisão? Fazer um agrupamento? O que vocês vão fazer, né? Então, tem que entender bem essa técnica, né? E, se vocês quiserem, pode mandar no chat para o professor. Estamos pensando em... Contextualiza para mim a pergunta, pelo amor de Deus, que eu atendo muito projeto. Essa certo, é que a gente fica louco, assim, né? Então, fala, professor, aquele projeto, assim, assado, escreve um pouquinho. A gente está pensando em fazer tal coisa. Não tem problema, eu oriento vocês, tá? Pode mandar no chat para mim. A idade chega, pessoal, tem jeito não. Cabeça não é mesmo, não. Mas não tem como. Nessa aula você pode dar uma apresentaçãozinha aí dessa parte de transformação que o senhor quer? Um exemplo qualquer do próprio... Isso. Tá bom. Só para ficar mais claro para a gente. Claro, pois não, imagina. Vamos ver aqui já. Essa é uma boa pergunta, né? Você começa a conectar, o cara tá pedindo uma transformação, o que é isso? Então. Não, começa... Por isso que é importante o projeto, tá vendo? Eu tô dando as aulas, vocês vão lá, faz o lab comigo, mas na hora de aplicar é outra história, né? Você fala, ixi, e agora, né? Na hora de aplicar, né, meu? Pode deixar, já vou mostrar para vocês, só um instantinho, eu vou localizar aqui e a gente já faz, tá? Só um instante, por favor. Professor, o Marcelo Rodolfo perguntou se o senhor pode gravar. Posso gravar. Posso, não tem problema. Né? Sempre que vocês precisarem gravar aí, eu não me importo não, tá? Só um instantinho. Aqui. Então, ele quer ver transformação. Vamos ver lá a transformação. Então, gente, essa tarefa de transformação, deixa eu ver aqui qual sequência que tá. Eu abri minha pasta agora. Tem vários tipos de transformação, né, pessoal? Um instantinho, onde que vai estar mais direcionado para você? Eu acredito que a sequência 9 vai ajudar a gente, tá? No primeiro momento, assim. Vamos lá, vou colocar para gravar. Onde que vai? Aqui. Iniciar gravação.
Bom, vamos lá, pessoal. Então, bom dia. Começamos uma gravação aqui da aula do dia 30/9 de 2020, de mineração de dados. Agora vamos orientar o pessoal aqui com relação a tarefas de transformação, tá? Eu estava olhando aqui os materiais disponíveis, que foram disponibilizados para vocês. Deixa eu só localizar direitinho. Então, o primeiro é o material sequência 8. O que ele mostra para a gente? Ele explica a questão da entrada de dados, o entendimento do que é, né, o que é fazer uma entrada de dados. Já conversamos um pouquinho hoje já sobre isso, que ele pode abrir um ARF, pode abrir um CSV. Os dados estão chapados num arquivo só. Isso a gente chama de flat file, tá? Um arquivo texto, nós chamamos de flat file, né? Então, vários exemplos aqui, tá? Então, de tipos de dados, né? Então, posso ter um flat file em formato ARF, né? Professor, você vai compartilhar essa tela? Formato ARF. Vou compartilhar. Que egoísta, né? Só eu achei que já tinha feito. Só eu aqui, né? Acontece. Ainda bem dessa dependência eletrônica, não tem jeito. Ainda bem que vocês estão aí para me avisar. Vamos lá. Então, vamos lá. Entrada de dados. Deixa eu subir isso aqui para não ficar em cima. Então, a entrada de dados, esse material aqui é a sequência 8, tá? Vocês têm ela aí. Explicando para vocês os tipos de entrada, tá explicando para vocês alguns tipos de... Reforça aqui de novo alguns tipos de aprendizado, tal, né? Exemplos aqui de dados, de tabelas e tal, né? O que ele está falando aqui também é a questão do flat file. Um flat file nada mais é, pessoal, que um arquivo texto que tem dados de, muitas vezes, até de mais de uma tabela. Vocês fizeram lá em Fundamento de Big Data comigo projeto de banco de dados relacional. Por exemplo, você tinha um cadastro de alunos e um cadastro de cursos, pegava a chave primária do curso, colocava no aluno. Duas tabelas separadas, dois arquivos separados. Quando a gente está falando aqui de Data Science, a gente está trabalhando com um arquivo só, tudo grudado. Então, a gente chama isso de flat file, tá? O que mais? Então, ele está falando o que é atributo. Então, esse material explica um pouco isso para vocês. E o formato ARF, que é esse formato que eu começo com @relation, né? Depois usa @attribute, definindo cada atributo, e @data, cada linha dessa tem os dados referentes, respectivamente, a cada atributo definido aqui em cima, tá? Então, aqui ele vai explicando um pouco melhor isso, e a gente pode trabalhar, por exemplo, uma transformação de dados, missing values, já explicando para vocês. E na área de manufatura, com certeza vocês vão trabalhar com dados e sensores, vai ser muito comum você ter um dado que é missing, porque houve uma falha de leitura. É normal, é equipamento, né? Então, o valor vai estar valor perdido, ou vai estar fora de... Vamos supor que o valor normal de leitura de temperatura ambiente nossa é entre 5 e 35, 40 graus Celsius na nossa região. Pô, aparece lá uns 70 graus Celsius. Você fala, isso aqui está errado, né? O sensor bugou. Aí você vai olhar com calma qual tipo de tratamento que a gente pode dar para isso, né? Eu posso simplesmente ignorar o que está fora da faixa de operação e excluir. Então, eu posso usar lá um recurso do ECA que exclui atributos, né? Exclui os registros que estão fora dessa faixa de operação, porque eles vão adicionar sujeira ao processo. Outra possibilidade são os missing values, né? Acho que eu já expliquei isso para vocês, vou falar rapidinho. Por exemplo, eu posso preenchimento automático. Por exemplo, Mary, 25, sexo feminino, não está grávida. Jane, 27, feminino, não está grávida. Aqui não dá para falar que ela não está, né? Porque feminino com 27 anos, com esses atributos não dá para afirmar nada. Mas olha esse aqui, ó. Joe é o nome de um homem com 30 anos, não está preenchido. E esse é um preenchimento automático. Eu posso colocar, se é de sexo masculino, eu posso colocar grávida, não. Olha outro exemplo aqui, ó. Ana, 2 anos, sexo feminino. Puxa, com essa idade eu posso fazer um preenchimento automático. Vocês entenderam? Então, eu dei 2 exemplos de tratamento de dados para vocês, né? O missing values, valores estão fora de faixa, também podem ser trabalhados.
Ah, tá. O valor fora de faixa são esses valores imprecisos que eu comentei com vocês, tá? Só avançando mais um pouquinho, eu também tenho aqui a sequência 9, que fala de pré-processamento, tá? Falando aí de... aquilo que eu falei para vocês, entender dados, fazer limpeza. Acabei de falar para a Natália que o ID não serve para fazer agrupamento, por exemplo. Então, o que ela vai fazer? Ela pode excluir essa coluna, entendeu? Vai lá e exclui, né? Ela é inútil, ela atrapalha, né? Atrapalha o trabalho do algoritmo, né? Então, isso vai sendo explicado, tudo isso que eu estou conversando vai sendo explicado aqui para vocês, tá? Discretização é você transformar dados numéricos em faixas. Se vocês puderem dar uma olhada depois, lá de 01, acho que é isso mesmo. Deixa eu ver, acho que nós fomos aqui, né? Pré-processamento. É isso mesmo, 01, pré-processamento. Foi o que a gente fez. Vamos lá? Ó. Aqui o pré-processamento seria o quê? Entender os dados, ver os valores distintos. É o que a gente estava fazendo com os datasets abertos lá, tá? Aqui a gente discretizou a temperatura. É um tratamento possível, tá vendo? O que ele fez? Eu fui lá no pre-process, acessou esse filtro aqui, discretize, e o que ele fez? Temperatura, deixa eu aumentar o tamanho aqui, da visualização. Temperatura, eu coloquei 3 bins, está bem explicadinho aqui no lab, tá, pessoal? Que eu coloquei para vocês lá. Então, coloquei 3 bins, quer dizer, 3 faixas para temperatura. Temperatura, por enquanto, está numérica. Eu quero transformar ela em 3 faixas, né? Baixa, média e alta, por exemplo, né? Aí mandou aplicar. Vamos ver como ficou. Olha lá como é que ficou. Agora a temperatura está assim. Antes ela era numérica. Nossa, aqui, ó. Agora deu. Olha como é que ficou a temperatura agora. Com essas faixas de 77,5 até o limite inferior, né? Exatamente. Até o limite, um limite, né? Aqui, ó. De 70,5 até 77,5. Então, aqui eu criei faixas não numéricas, certo? Então, isso pode ajudar alguns algoritmos. Alguns algoritmos precisam disso, tá? Não trabalham bem com dados numéricos. Ô, Luiz Eduardo, será que eu consegui explicar? Do que se trata essa coisa do tratamento? Acho que foi o Luiz Eduardo que havia perguntado, né? Isso. Sim. Deu para entender melhor, Eduardo? O que é para fazer? Vai procurar também um pouquinho mais. Mas deu para entender sim, professor. Valeu. Legal. Alguma transformação que você tem que fazer para o seu algoritmo funcionar melhor. Pegando lá o seu dataset, eventualmente você pode... pode falar. Tirar um pouquinho acho que da parte do dataset lá, tem bastante informação, acho que não é necessário, sabe? Então vai ter aquela parte de limpeza. A limpeza, né? Eventualmente você pode fazer alguma transformação em faixas. Sei lá, se tem um campo social, assim, né? No Brasil já é muito bem definido o que é classe... São as classes A, B, C, D e E, se eu não me engano, tá? Você está trabalhando com renda. Então, você poderia, por exemplo, pegar a renda da pessoa e já enquadrar ela em qual classe que ela está, entendeu? Para fins de análise, isso facilita. Você já vai ter um rótulo mais correto daquele cliente, digamos assim, né? Quando você vai fazer uma campanha de marketing, você direciona de acordo com a classe social do cara, entendeu? Então, são possibilidades, entendeu? Assim, a discretização ajuda você a fazer isso, o exemplo que eu dei da temperatura. Estou dando um exemplo, né? Tem N exemplos de transformação. Beleza, professor. Valeu.